Shalom, igreja. Amém? Nós já recebemos o Senhor. Se aqui terminasse o culto, nós já estaríamos abençoados, não é? Tantos louvores lindos. A palavra que a minha pastora, meu pastor, que são apóstolos, trouxeram também. O que cada um aqui trouxe para os nossos corações foi algo novo de Deus. E se aqui terminasse o culto, eu já estaria abençoada. E você? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar orando ao Senhor. Queria que você, como estivesse, pedir a irmã Vera para deixar a música aí no ponto. Amém? Feche os seus olhos. Peça para Deus agora que Ele venha trazer ao seu coração a palavra certa e no momento certo. Querido Deus, nós te louvamos nessa noite. Não temos palavras para expressar nossa gratidão a Ti, Senhor, por tão grande milagre. O Senhor está nos moldando a cada dia, Senhor, nos tornando uma pérola de grande valor. Por isso, Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso meio. Espírito Santo, seja bem-vindo às nossas vidas. Opera agora, Senhor, o sobrenatural de Deus na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, para que toda palavra a ser ministrada, Senhor, possa alcançar o mais profundo da nossa alma, porque estamos aqui, Senhor, para ser transformados, para ser libertados, para crescermos contigo, Senhor. Por isso, nesta noite agora, cative a nossa mente em obediência à Tua voz, à Tua palavra. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode ligar, pastora. Eu quero que você ouça essa canção por alguns segundos, porque Deus vai continuar falando ao seu coração. Você possa adorar o Senhor. Você está aqui. Se derrame diante do Senhor. Abre seu coração. Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Respira, Senhor. Quero me derramar na tua presença, Senhor. Aleluia. Palavras de amor e esperança, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, Possamos tornar puro que o Senhor. eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui, outra vez, Aleluia, Senhor. diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Respira, Senhor, e dizes Aleluia. palavras de amor e esperança sem fim, ausente. De amor em nossos corações, Senhor. Queremos derramar-se na tua presença, Senhor. Tua bondade libertas meu ser. Oh, Deus, em nome de Jesus. Derramar na tua presença. Eu
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você pode nessa noite se derramar diante do Senhor, dizer que Ele é formoso, dizer que você precisa do Senhor. Fale comigo agora. Senhor Jesus, eu recebo a palavra que o Senhor tem para o meu coração nesta noite. Eu quero, Senhor, me derramar. O Senhor é precioso para a minha vida. E eu quero ser, Senhor, a partir de hoje, uma joia rara. Aleluia. Fale comigo. Eu sou, Senhor, a partir de hoje, uma joia rara. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve. Amém? O título da mensagem dessa noite, vocês já viram no convite, é Vencendo Jezabel e Cumprindo o Papel Profético. Olha que interessante. Quando a irmã Vera me deu essa palavra, eu falei, meu Deus, o que é isso? Falar de Jezabel em um momento que estou edificando pérolas do reino. Mas eu pude entender quando a irmã Vera começou a expressar que a pérola, para ser pérola, sofre, né? Sente dores. Quando o apóstolo também falou. Então nós vamos sentir um pouco de dores, mas amanhã esta pérola vai estar pronta. Amém? Glória a Deus. Amém. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 33. 1 Reis 16, de 29 ao 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não vão observar eu manuseando a minha Bíblia, porque eu estou sem óculos. Ainda estou sem óculos. Estou aguardando uma cirurgia, então não se assustem, porque as letras são gigantes, tá? Amém? Está aqui a palavra do Senhor, 1 Reis 16, de 29 ao 33. Então eu estou lendo em letra gigante, por isso o volume é grande. Diz assim: no 30º ano do rei Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Oni, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fale comigo, em Samaria. Acabe reinou 20 anos. Qual o nome do rei? Acabe. Reinou quantos anos? 20. Em que cidade? Samaria. Ele era rei de Israel. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor. Repita comigo. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Olha a quantidade do mal que Acabe fez ao Senhor Deus. Ele fez mais mal do que todos os reis que o antecederam. Próximo versículo. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel. Fale comigo, Jezabel. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Repita comigo. Casou-se com Jezabel. Serviu a Baal e o adorou. Próximo versículo. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Fale comigo, que ele edificara em Samaria. Um altar a Baal. Próximo versículo. Também fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Então aqui
finaliza dizendo que Acabe foi o rei que mais procedeu mal perante o Senhor. E ele já era um homem que fazia mal, muitos males, que pecava contra o Senhor, mas nesse versículo é bem claro que além de tudo que ele praticou, ele casou com uma mulher ímpia. Repita comigo, uma mulher ímpia. Casou com uma mulher pagã, que não tinha os costumes do povo de Deus. Estão entendendo? Amém? Precisamos possuir a força do Senhor para vencermos Jezabel. E nós possuímos armas poderosas para vencer. E sabe quais são as nossas armas? Não são carnais, são armas espirituais. Falem comigo. Armas espirituais. Nós temos, repita comigo, nós temos armas espirituais para vencer todo e qualquer fortaleza demoníaca. Nós temos, repita comigo, armas espirituais para vencer toda e qualquer fortaleza demoníaca. Estamos falando sobre Jezabel. Mas Jezabel, quem foi essa mulher? Vamos saber no decorrer deste estudo dessa palavra. Se temos armas espirituais, vamos ver então em Efésios 6 o que diz. Efésios 6:12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos as armas espirituais, o Senhor na nossa vida, para vencer todo o principado e potestades das trevas. E vamos falar sobre Jezabel. Jezabel é um principado que atua nas vidas, principalmente de mulheres. E talvez você, mulher, durante essa ministração, você vai descobrir que há em sua vida alguma característica ou algum sinal que se diz respeito a Jezabel. Se isso ocorrer durante essa ministração, você comece a falar: Senhor, eu sou esta mulher, me liberta, porque o Senhor é Deus e Ele está aqui. Fale comigo: o Senhor está aqui e Ele vai ministrar na minha vida. Sairei daqui como uma joia ou uma pérola rara. Amém? Amém. Então nós precisamos vencer o espírito de Jezabel. Fale comigo: eu preciso vencer o espírito de Jezabel. Embora você não entendeu ainda quem é Jezabel, ou você saiba pouco sobre Jezabel, ou já assistiu algum filme sobre Jezabel, e pode pensar que é até algo fictício, mas é uma história real e aconteceu em tempos passados, e Deus permitiu que ela fosse registrada para que nós aprendêssemos, para que nós crescêssemos, para que nós tivéssemos também a oportunidade de mudar de vida. Amém? Amém. Jezabel era uma mulher que se levantava de todas as maneiras como enganadora, como mestre em fazer o mal. Esta mulher levou o rei Acabe, o rei de Israel, a adorar a ídolos e a sacrificar seus próprios filhos a deuses pagãos. O que ela fez? Levou o rei a desviar do Senhor e sacrificar os seus próprios filhos em sacrifício aos seus deuses. Pensa uma mãe destruir a vida do seu próprio filho para adorar a um Deus que não é Deus real. Adorar um ídolo. Então ela levou o rei a se distanciar do Senhor, e até os seus próprios filhos foram sacrificados em prol dos seus interesses demoníacos. Essa é a realidade. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de 1 ao 3, de 1 ao 3 diz assim. No versículo 3 diz:
queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus filhos como holocausto a Baal. Em Jeremias 19:5 diz: edificaram altares a Baal, edificaram, aqui já estava o seu marido, o rei Acabe, edificaram altares a Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Assim diz o Senhor, que Ele nunca ordenou que isso fosse feito na terra, que alguém entregasse o seu filho em sacrifício a Deus algum. Apenas Deus mandou o seu filho em sacrifício vivo pelas nossas vidas. Então, quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etbaal, uma mulher sem escrúpulos. Fale comigo, uma mulher sem escrúpulos. Dada a sensualidade, a imoralidade e a todo tipo de perversidade. Então, ela era uma mulher imoral, dada a sensualidade. A cada momento que eu for ministrando, você começa a buscar na sua vida: Senhor, o que tem isso a ver comigo? E quando você for descobrindo que isso tem a ver com você, você comece a falar com Deus. Amém? Amém. Estão me entendendo? Até agora, estão conseguindo me entender, irmãos? Amém? Amém. Amém. Então ela era uma mulher imoral. Ela usava o seu potencial para praticar todo tipo de mal, para conquistar e realizar os desejos do seu coração, que era mau. Mesmo que para isso fosse necessário a morte de alguém, ou até de uma família inteira, como no caso dos seus próprios filhos, que foram mortos em sacrifício a Baal. E também tem a história de uma família que Jezabel destruiu para conseguir os seus próprios interesses. Então Jezabel, quem era Jezabel? Uma mulher imoral, repita comigo: imoral. Levada à sensualidade, idólatra, rebelde. Ela era uma mulher que se rebelava a tudo que se dizia a respeito a Deus. Estão me entendendo? Casou-se com quem? Com o rei Acabe. Fale comigo: casou-se com o rei Acabe. Jezabel não era cristã. Ela era uma pessoa voltada para ídolos. Ela não tinha o temor de Deus. E ela casou-se com o rei Acabe. Quando ela se casou com o rei, ela se tornou uma rainha. Ela se tornou o quê? Uma rainha. Imagina a mulher do presidente, né? Ela tem poderes para abrir algumas coisas, né? Uma porta por aí, dizer algo, porque ela tem essa autonomia. Ela era uma rainha que tomou a frente do seu marido para tomar decisões para fracassar o povo de Deus. Mas ela foi inspirada por um principado para destruir o reinado de Acabe e destruir o povo de Deus. Então aqui diz que, mesmo que fosse uma vida ou uma família, Jezabel estava pronta para destruir. Ela não tinha sensibilidade. Ela era uma mulher insensível. Então, queridos, Jezabel casou com um homem cristão. Ela não era cristã. O que aconteceu? Houve, desde o início, quando Acabe já pecava contra o Senhor, ainda contraiu núpcias, casou-se com uma mulher rebelde a Deus. O rei Acabe, apesar de suas práticas de abominação a Deus, ele era rei em Israel. Era um rei escolhido por Deus. Era rei em Israel. Mas Acabe, por interesses particulares, casou-se com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, uma mulher possuída pelo poder das trevas. Fale comigo: uma mulher possuída pelo poder das trevas. Por casar-se com Jezabel, o rei Acabe ele já não era um rei muito bem com Deus. Quando ele casou-se com Jezabel, uniu-se
uma força do mal para fracassar o reinado de Acabe, que era um homem que ainda tinha um certo temor de Deus. Jezabel, como era rainha, adquiriu forças para praticar males contra o povo de Deus. Ela adquiriu forças para praticar males contra o povo de Deus. A gente sabe que hoje muitas pessoas lutam para que a igreja do Senhor não cresça, para que ela não se multiplique, porque o reino das trevas, ele busca alguém para levar essa pessoa para se levantar contra alguém que está servindo ao Senhor. Porque o diabo, ele usa uma pessoa, uma vida. Ele não anda sozinho. Então ele usou Jezabel para destruir o reinado do seu marido e destruir o povo de Deus. Então Jezabel, para adquirir os seus interesses pessoais, não importava quem ela teria que destruir. Poderia ser seu marido, seus filhos, sua família, não interessava. Ela precisava praticar aquele ato para agradar o seu coração, que era mal, instigado pelo inimigo. Jezabel levou o rei Acabe a adorar e a servir deuses, e não ao Deus de Israel. Jezabel também matou e perseguiu profetas. O profeta Elias foi um dos profetas muito perseguido por Jezabel. A Bíblia narra que o rei Acabe desejou uma vinha de Nabote e este recusou vendê-la. Por isso, o rei Acabe adoeceu. Acabe tinha o seu palácio e ao lado tinha uma vinha de um homem temente a Deus chamado Nabote. E aí ele quis comprar essa vinha e ele não aceitou, não se recusou a vender Nabote, porque essa vinha era uma herança dos seus pais. Por isso o rei ficou muito aborrecido, não comeu, ficou indignado, triste. Quando a rainha chega em casa, encontra o rei Acabe triste e pergunta: mas o que aconteceu que está triste, o seu semblante está abatido?